Olá pessoal, boa noite, né? Olha, eu estou esperando as pessoas entrarem, enquanto isso, eu vou fazer compartilhamento, beber uma aguinha, lá no grupo, pra gente, eu vou fazer aqui pelo Face, não vai dar para fazer pelo YouTube por enquanto, mas eu vou fazer pelo Face, já vou providenciar pra gente começar a nossa aula, tá bom? Já vamos colocar lá no grupo a transmissão. Então vocês vão me acompanhar pelo Facebook dessa vez. Depois eu pego o vídeo e coloco no YouTube depois, porque está muito em cima, não vai dar tempo agora. Tá? Nós vamos fazer então a nossa outra aula. A semana passada nós fizemos o conhecimento do perispírito, como as pessoas terem ideia do perispírito. Um segundinho aqui. Não tá aparecendo em mim. Não tá aparecendo aqui, tá ao vivo. E aí é pra gente poder já providenciar, né? Pra vocês aí, um minutinho. Isso. Aqui. Copiar link. E aí pra gente já começar, tá bom? Eu não sei quem entrou agora, mas seja bem-vindo, tá bom? Vamos aguardar um tiquinho, estamos atrasados, né? Estamos aí com 5 minutos atrasados, mas peço desculpa. Tenham paciência com o velho aqui, que ele está aprendendo a mexer com essas coisas todas, tá bom? E como eu falei, nós estávamos falando do perispírito e os fenômenos da mediunidade e o que o perispírito tem a ver com isso. Agora nós vamos entrar na aula, falar dos médiuns. Tá bom? Já tá lá? Tá bom. Então vamos aguardar as pessoas começarem a participar. Seja bem-vindo, Michele. Um abraço. Nós estamos transmitindo agora pelo YouTube, tá bom? Pelo Facebook não deu para transmitir. Nós estamos transmitindo pelo Facebook. Pelo YouTube não tá dando para transmitir. Vamos começar então, tá bom? Eu não sei quem já está aí, acho que só está a Michele, se eu não me engano, não sei se ela deu um oi, tá? Mas vamos lá então, começar, porque vai ficar gravado, depois vocês podem pegar. Médium. Isso, nós vamos entrar agora na parte dos médiuns. Médium. Médium é todo aquele que serve de intermediário para que se processe um fenômeno de comunicação ou atuação dos espíritos. Todo fenômeno de manifestação dos espíritos no plano material, seja de que tipo for, necessita da participação de um médium. Nas comunicações inteligentes, o médium é o veículo e o intérprete do pensamento do espírito comunicante. Ele fala pensamento porque o espírito não se comunica com a gente falando, né? Então, os espíritos comunicam com a gente através do pensamento, e a gente também entende pelo pensamento. E algumas vezes a gente consegue, tem gente que ouve a voz do Espírito, mas o Espírito não fala com a boca, então você consegue perceber a voz do Espírito. Isso é uma forma que eles têm, mas vamos ler tudo aqui para vocês entenderem. E quem puder acompanhar na apostila fica mais fácil, lógico, né? Para que a comunicação ocorra, é necessário que os fluidos perispíriticos ou psicosferas do médium e do espírito comunicante se interpenetrem, de modo a formar uma atmosfera fluídico-espiritual comum, através da qual o pensamento e a vontade do espírito agem sobre o equipamento mediúnico do médium. Isso. Pode continuar. É evidente que para formar uma atmosfera fluídico-espiritual comum, o espírito e o médium necessitam sintonizar e ajustar suas vibrações energéticas em obediência à lei da sintonia que propicia a comunicação. Esse é aquele momento que a maioria dos médiuns eles param e faz uma oração antes de começar o trabalho. Então nesse momento que ele para e faz aquela oração, é o momento da conexão do médium com o espírito comunicante, que vai utilizá-lo para a informação necessária, seja psicofonia, enfim, o tipo de informação que o espírito tem que trazer. Então o médium para, faz aquela oração,
aquela mentalização, é o momento para que se haja o acoplamento, no caso, para que a comunicação aconteça. No momento da comunicação mediúnica, o médium está num estado alterado de consciência, propiciando pelo processo de concentração e assimilação dos fluidos. Só um pouquinho, estão perguntando se é a página 14, isso mesmo, é a página 14, tá? Propiciado pelo processo de concentração e assimilação dos fluidos e pensamentos do espírito comunicante. Esse estado varia de intensidade em função do tipo de mediunidade que o médium disponha, o que será estudado em unidade apropriada do COEM. Dependendo do tipo de mediunidade que o médium está apto e que o espírito também vai fazer, então cada momento é um momento, né? Então isso aí é só para vocês terem uma ideia de como que acontece a comunicação entre o médium e o espírito. É um acoplamento de ideias, onde o médium vai psicografar, ele vai falar, ou ele só vai sentir, entendeu? Seja isso no atendimento mediúnico, ou até numa psicografia de livros. Então o médium fica parado ali, ele sente, às vezes o espírito precisa se comunicar, e o médium não está preparado. O médium não sentou e falou, não, agora eu vou psicografar um livro, tá? Normalmente livros não acontecem dessa forma, como acontece com música. Às vezes o escritor da música, o compositor, ele não fala, não, agora eu vou fazer uma composição, entendeu? E às vezes ele faz isso e não acontece nada, não vem, a letra da música não vem nele. E às vezes ele está no ônibus, ele está em casa, ele está num carro, ele está no trânsito e o espírito se conecta, dependendo do estado de espírito, né? Que a gente fala, o estado que o médium tá, que o compositor tá, o médium se conecta e quer passar a mensagem de um poema, de uma música, que às vezes acaba se virando música porque o compositor passa para o músico compor a música, mas ele está passando uma mensagem para aquele médium que é o compositor. E vem na hora. Tanto é que tem gente que para o carro na hora, ou está no avião, ele passa a mão em papel, guardanapo e começa a escrever. Porque está vindo aquela letra daquela música para ele. Mensagens, psicografias, às vezes acontece também. Acontece do nada. E tem médiuns que trabalham com psicografias familiares. E aí, então sim, aí ele prepara, ele senta, ele fica esperando a hora da comunicação. Então ele faz oração, pede autorização, diz, olha, estou disposto a receber a comunicação. Então ele para, se acalma, e o espírito lá de lá já está pré-marcado, né? Porque ninguém fala, vou fazer psicografia agora. Ele já marca um dia, um local, num centro, num determinado local. Então os espíritos já se preparam. Os espíritos de luz já pegam uma autorização de quais são os espíritos que vão se comunicar através daquele médium, naquele dia, naquele local. Tudo é preparado, tá? Amanhã nós temos atendimento no centro. Então o que a espiritualidade já está fazendo agora? Já está se movimentando todos os espíritos que vão até lá para usar os médios, para fazer atendimento. Já estão canalizando doutores, os médicos, para estarem lá para as suas necessidades, porque tem ideia da quantidade de pacientes. Por isso que o paciente já marca antes, olha, 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, para eles estarem lá para fazer o atendimento. Então não é assim, trabalhoado não. O mundo espiritual é altamente organizado. Por isso que quando você marca para ir trabalhar, para fazer um trabalho num centro espírita, principalmente, você tem que ter responsabilidade de ir. Essa é minha cachorra, eu peço desculpa. Então várias coisas acontecem. Quieta! Poxa, para de latir. Várias coisas acontecem, às vezes até para impedir que você vá, né? Para que você não esteja naquele momento. Você tem que se esforçar para estar no centro aquele dia, porque tudo foi movimentado para você. É lógico, aconteceu um problema, você não conseguiu ir. Infelizmente não deu um problema, né? A espiritualidade vai se movimentar ou vai até perceber, porque ela vai ver que aconteceu alguma coisa contigo. Se foi algo que aconteceu e dificultou, ou se foi, entendeu? Você não quis ir por um probleminha qualquer que você poderia passar por cima e não passou. Então vamos continuar aqui. Olha, no momento da comunicação, o médium, mediúnico, o médium está num estado alterado. Já foi aqui o Coen. Olha, depois do Coen, que a Adriele teve que sair para atender alguém lá fora.
A existência da mediunidade não torna a pessoa que possui a existência da mediunidade não torna a pessoa que a possui diferente das demais. Não é mérito ou dom especial ser médium. A mediunidade é uma habilidade natural da pessoa, decorre do potencial propiciado pela glândula pineal, ou seja, é uma característica propiciada por um fator de predisposição orgânica. Exatamente. Você enxerga, você é especial do outro, que também enxerga? Todos nós enxergamos. Só que um tem uma visão um pouco melhor, um pouco pior. Cantar, todos nós cantamos. Só não canta quem é mudo. Mas se você não é mudo, automaticamente todos nós cantamos. Mas nem todos somos Roberto Carlos, como eu falo. Mas todos temos a capacidade de falar e de cantar. A mediunidade também. Nós temos a glândula pineal, que é ela que faz a ligação com o mundo espiritual para que você receba as informações. É uma predisposição orgânica e não espiritual. Então, o fato da mediunidade não é uma questão espiritual, é uma questão orgânica. É um órgão que nós temos que propicia você se comunicar com o espírito. Do mesmo jeito que os seus olhos não é um órgão espiritual, é um órgão orgânico que permite que você enxergue, tá bom? Entendido isso? Se tiver perguntas ou dúvida, pode colocar aí que eu consegui ler. No Face eu consigo ter um trabalho mais prático do que no YouTube, que eu consigo ver quem está perguntando na hora, tá bom? Orgânico, não é espiritual. Não são todas as pessoas que possuem essa predisposição orgânica, só nas que têm a possível desenvolver a mediunidade. Só nas que a têm é possível desenvolver a mediunidade, que se traduz em efeitos concretos de comunicação com os espíritos. Então, eles colocam que a pessoa qualquer vai se comunicar com o espírito, entendeu? Então, você tem a capacidade, mas quando você encarna, você tem vamos dizer, um gatilho. Você está predisposto a ter uma comunicação mais ostensiva, que aqui eles falam na comunicação ostensiva, com a espiritualidade, quem vai fazer uma psicografia, quem vai fazer uma psicofonia, ou tem pessoas que pintam, que eu não lembro o nome que faz agora, entendeu? Uma comunicação mais ostensiva que eles falam. A mediunidade é neutra, ou seja, não é nem boa e nem ruim. O seu uso é que determina a sua qualidade. Esse potencial nos é dado por Deus para propiciar o nosso desenvolvimento, para que busquemos o conhecimento da verdade e o progresso espiritual. Para que através dela, a mediunidade, possamos auxiliar o progresso da humanidade e a evolução de outros irmãos encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente até brinca, né? Que a gente não recebe um manual. Que quando a gente vai comprar um aparelho, um produto, vem um manual de uso. Ah, mas a vida ninguém não tem manual de uso. Ninguém dá um manual dizendo, olha, para você viver é dessa forma. E é verdade, não tem um manual. Por quê? Não existe um manual, existe o quê? Espíritos do lado de lá que vão todos os dias te auxiliando no dia a dia da sua vida. Então, se você conseguir parar, se concentrar e solicitar essa ajuda nas dificuldades que você tem na vida, a mediunidade vai propiciar a facilidade para os irmãos encarnados e desencarnados. Então, vai acontecendo as coisas na sua vida e eles vão te dando informações para melhor você levar a sua vida. E aí nós recebemos a informação. Cabe a nós seguirmos ou não seguirmos a informação. É como numa empresa. Às vezes uma empresa, ele tem vários funcionários ali dentro da empresa e um diretor, um gerente, ele pede opinião. Olha, o que você acha? O que você acha? E eles vão dar informação. E você, pegando a informação que você recebeu deles, da espiritualidade, mais a sua vivência e a sua
a vontade, o que você pretende, você vai dizer se você segue totalmente o ensinamento dos Espíritos que eles te disseram, parcialmente, ou não segue nada. É um direito seu, entendeu? Não é também porque toda informação que vem deles, você tem que seguir no pé da letra, que isso vai ser a sua melhor vida, não. Você vai ter que ter a capacidade de discernir. A informação como um todo me serve para seguir, uma parte da informação da espiritualidade eu vou seguir, ou eu não vou seguir nenhuma parte da espiritualidade, tá bom? Vamos lá, a mediunidade espírita é aquela voltada ao bem comum e à caridade. E para tal, exige do médium a busca constante de seu progresso moral e intelectual, seguindo os preceitos cristãos da vida. Não tem, né? Isso aí é bem claro. Você vai seguir os preceitos cristãos para você, baseado nos preceitos de Jesus, é que você vai seguir, vai tentar fazer as coisas, a informação que você tem. A informação que está vindo da espiritualidade. Porque do lado de lá tem vários tipos de espírito que vão passar informação. Então você pega as informações que estão passando por intuição e você vai analisar. Essas informações que eu estou recebendo estão dentro dos preceitos de Cristo? Beleza, eu sigo. Não estão? Eu não sigo. Você tem que decidir isso. Quando você desenvolve e melhora a sua mediunidade, temos uma linda oportunidade de ter sucesso aos passos corretos a seguir, como se tivéssemos a chance de fazer um curso preparatório para a vida aqui na Terra. Em troca, ajudamos os outros. É uma troca. Quando você está encarnado, os espíritos que não estão encarnados, eles usam a nossa experiência carnal para ajudá-los na evolução. Imagine você está desencarnado e tem um amigo seu que encarnou. E você pertence a um grupo de espíritos desencarnados que está recebendo orientação, está passando orientação e recebendo orientação de quem está encarnado. Então você passa informações para essa pessoa, para que ela faça alguma coisa. E ela vai fazer aquilo que ela quer fazer, porque ela está encarnada. E você do lado de cá observa o que ela está fazendo. E às vezes o ato que ela está fazendo, para ela é bom, mas para você desencarnado, você fala, não, isso não está certo. Perante os preceitos de Cristo não está certo. Então, os acertos e os erros dos encarnados servem como ensinamento para os desencarnados. Porque a gente não diz, você não aprendeu isso, ou se não aprendeu, vai aprender agora. Você evolui, você aprende mesmo desencarnado. Vocês estão desencarnados, você aprende também. Você vai aprender o mundo dos encarnados. Por quê? Você vai ver as pessoas encarnadas, o que elas estão fazendo de certo e de errado, para você dizer, isso eu não devo fazer. Olha, ele fez isso e olha o que aconteceu com ele. Olha, aquilo ele fez e deu certo. Então o mundo dos encarnados também aprende com os acertos, os erros dos encarnados. Aquele grupo a que você pertence, você pode interferir, falando para ele, porque você não faz isso, ou não faz isso, faz aquilo. E fica por conta do encarnado. É ele que toma a decisão final. E você aprende com as decisões dele. É assim que funciona entre os encarnados e os encarnados. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos evoluindo. E você que está desencarnado hoje, amanhã, quando você encarnar, você vai trazer a bagagem daquele que estava encarnado. Porque o encarnado, ele traz uma bagagem de aprendizado e essa bagagem é transferida para os encarnados também. Para que quando eles encarnem, eles não vão pegar uma encarnação totalmente negrão. A encarnação sua serviu para ajudar o desencarnado. Para que quando ele encarnar, ele já venha com a sua experiência. E você no plano, quando você estiver desencarnado, você também vai aprender com os encarnados. E qual o tipo de encarnado e desencarnado que vocês vão se conectar, depende muito da estrutura moral do desencarnado e a estrutura moral do encarnado. Então, alguns tipos de encarnados faz uma conexão com um tipo de desencarnados. E esses dois vão criando, passando uma trajetória. E no meio do caminho pode mudar.
o desencarnado pode mudar o seu apelo moral e ele perde a conexão com aquele encarnado de boa índole. Como o encarnado, quando ele perde a sua índole, a sua moral, ele perde a conexão com os espíritos desencarnados que são de boa índole e vão se grudar nele outro. E a gente vai moldando a nossa vida. Hoje nós pisamos a bola, vamos ter a companhia de espíritos com moral baixa, que vão acompanhar a nossa vida. Aí nós temos aquela tribulação na nossa vida, até um dia que a gente acorda, através de uma oração, através de um chacoalhão, através de uma doença, alguma coisa acontece e a gente fala, nossa, quanta bobagem eu fiz na minha vida. O que eu estou fazendo na minha vida? Entendeu? Aí você acorda e fala, está na hora de parar. Faz uma oração, pede ajuda a Deus. Nesse momento você se desconecta dos espíritos com pouca moral do lado de lá e se conecta com os bons espíritos. Aí você começa a receber intuições e vibrações boas. Aí a sua vida dá uma melhorada. Mas como nem tudo é só bom e nem tudo é só ruim, mesmo quando você está num patamar bom, assim, tudo está maravilhoso na sua vida, entendeu? Está tudo bem, está tudo ótimo, você fala, Senhor, que maravilha a minha vida. Vigiai, porque a qualquer momento acontece alguma coisa que você trupica. No que você trupica, você começa, sabe, alguém faz uma maldade para ti. Exemplo, roubam o seu carro, roubam a sua casa, entendeu? Machucam você no emprego, você é mandado embora. Aí isso acontece. Na vida de todo mundo essas coisas acontecem. Aí você para e começa a ficar, vociferar, né? Ficar nervoso, irritado, xingando todo mundo, xingando o bandido que te roubou, xingando o bandido que roubou sua casa, xingando o seu patrão que te mandou embora. Você entra, pronto, aí você já se desconectou dos bons espíritos e se conecta aos maus espíritos. Aí você tem dificuldade de arrumar outro emprego, aí você não consegue pagar a conta, aí você começa a beber porque está com desgosto. Pronto, já entrou no campo da coisa que desandou. Aí vai embora, até a hora que você entrar no desespero. Entendeu? Tem gente que acorda antes. Um amigo vem e fala, o que está acontecendo contigo, Wilson? Pô, você não era um cara raivoso, você não era um cara assim. Ah, mas eu perdi emprego. Ah, calma, mas você vai arrumar outro. Ah, roubaram meu carro, amassaram, bateram no meu carro, entraram na minha casa. Calma. Fizeram alguma maldade para sua família? Não, foi coisa material, então calma. Aí, se você ouvir esse bom espírito encarnado que veio conversar contigo, maravilha. Você desconecta dos maus espíritos e se conecta aos bons espíritos de novo. Aí a sua vida volta num crescente de novo. E a nossa vida vai fazendo isso. Nós vivemos um mundo de provas e expiações para isso. Experimentarmos momentos ruins, ver como que a gente lida com momentos ruins. E experimentar momentos bons, como que a gente lida com momentos bons. Sabendo que quando você cair de novo, você tem que aprender a lidar. E quando você desencarnar, a somatória de como você lidou com um momento ruim e um momento bom, essa somatória é que vai definir o que você aproveitou da sua vida. Como você aproveitou. E não só você. Entenda que tem muitos espíritos que estão olhando as suas atitudes, que vai servir como professor. Nossa, olha, um exemplo, né, um médico, vamos botar Chico Xavier. Nossa, olha como ele sofreu, olha como que ele age nas dificuldades, olha a coisa que aconteceu com ele, roubaram ele, tudo bem, Deus vai dar outro, sabe? E os espíritos do lado de lá falam, nossa, olha como ele agiu assim, então se ele agiu, dá para agir assim também. Olha o Wilson é um nada espiritualmente, mas olha, roubaram o carro dele, e ele ficou louco? Não, eu estou falando isso para vocês com propriedade, porque eu já tive 5 carros roubados. Entendeu? E o roubou. O carro não é meu, ele foi emprestado. Nada nesse mundo é nosso. Tudo nos é emprestado. Desde a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, passando por todos os bens materiais, até os nossos filhos. Ah, mas se o filho Deus se morrer. Se o filho meu morrer, eu vou chorar muito. Mas voltou, ele não é meu, ele está emprestado para mim nesse mundo. Então a gente vai ter que entender isso, de um jeito ou de outro. Então, como você lida com as coisas boas, maravilhosas, como você lida com as coisas difíceis, é que vão fazer a somatória da sua moral. Para num outro mundo, que tipo de vivência você vai ter na frente. Então, essa ligação que você tem que aprender. Colocaram aqui, ó. As pessoas, vou ter que chegar pertinho aqui, que vê os espíritos
como nós somos, o que elas podem fazer para amenizar as aparições? É o Marcelo Lima. Marcelo, você quer dizer assim, uma pessoa que enxerga os espíritos assim, enxerga as pessoas, ela quer amenizar, então ela não quer mais enxergar, é isso? Se eu entendi, eu não sei bem se foi isso que você perguntou. Você vê espíritos e não quer mais ver espíritos? Amenizar seria isso? Se for isso, realmente, você vai ter que fazer uma oração e um pedido. Embora, se você está vendo espíritos, é porque foi dado essa... Ele respondeu aqui. Sim, é isso. Então, você não quer mais ver espírito. Então, você pode pedir. Você tem um livre-arbítrio de sentar, do mesmo jeito que você, quando você estava desencarnado, você pediu para ver. Por que você tem a capacidade de ver espíritos? Para que você possa ajudar os espíritos desencarnados. Você, Marcelo, não tem ideia da quantidade de espíritos que nós temos perdidos, que desencarnaram, então perdidos, não sabem o que fazem. Desencarnou, não sabe que desencarnou e não sabe o que faz. Aí, de repente, eles passam perto de você e vê que você os viu. Você é a tábua de salvação. Você é aquele cara que tem uma sacola cheia de comida, cheia de pãozinho com mortadela, cheia de pãozinho com queijo, e chega um monte de gente passando fome. Eles sentem o cheiro da comida que você está ali para distribuir. E você foi dado a você uma sacola com esses pães. E aí você está dizendo, falando, mas eu não quero que essas pessoas cheguem perto de mim. Então você vai ter que pedir para tirar essa sacola de você. Não quero essa sacola de pão. Eu não quero dar de comer para essas pessoas. E é isso que uma pessoa que enxerga, uma pessoa que ouve os espíritos, é dado a ela uma sacola de pães para alimentar as pessoas necessitadas. E o médium que tem essa capacidade, ele tem que orar para que os irmãos necessitados que o procurem, que ele possa ajudá-los. E não é também para que os espíritos apareçam em qualquer lugar. Deixa eu ver aqui o que ele colocou. Não sou eu, não. Não sou eu, não. É duas moças que tem no outro curso. Elas que vêm. Então que bom, a Adriana está lendo ali para facilitar. Então vamos falar para essas duas moças. Essas duas moças têm essa mediunidade que foi dada para ela, para que ela possa ajudar, para que elas possam pegar esses espíritos que desencarnaram, porque imagine, no mundo nós somos em torno de 4% dos espíritas que entendem a encarnação. Imagine a quantidade de evangélicos, católicos, budistas, hindus, outros que às vezes não acreditam em encarnação, e desencarnou. E ele precisa de alguém para orientar. E ele olha para você, ele vê você normal, ele não sabe que ele está desencarnado. Ele quer ajuda. E agora, como ajudá-los? O bom seria essas duas moças procurar um centro espírita. Por quê? Aí eles vão orientar a ela para quando ela começar a ver, ela falar, tá? Verbalizar. Olha, pessoal, eu vou ajudar vocês, mas o local de ajudar vocês é lá no centro espírita, no dia tal hora eu estarei lá. Não quero que vocês me perturbem no meu dia a dia. Entendeu? Eles vão respeitar. Vai ter guardiões que vão pegá-los e levá-lo até o centro para que lá naquele dia eles sejam orientados. Tá? Ou mesmo eles vão ouvir você falar, olha, eu vou te ajudar, mas você vai lá no endereço tal, no local tal, lá eu vou conversar com vocês. Aqui agora eu não posso. É como um amigo encarnado. Liga para você, ou chega de você na rua e fala, opa, Wilson, eu quero conversar com você. Eu vou falar, de agora não dá. Agora eu estou numa live, entendeu? Não posso falar contigo, entendeu? Ele vai entender. Mas que hora? Amanhã a gente conversa. Então você vai marcar um horário no local para conversar com seu amigo. Com os espíritos que você ouve, faça a mesma coisa. Ó. Aqui não é hora da gente conversar, falar. Você vá até tal local, seja o centro espírita de preferência, porque lá você vai ter ajuda para lidar, né? Essas moças vão ter ajuda para lidar com os espíritos. E lá vai ser tratado. E obviamente que vai chegar um monte. Sabe? A partir do momento que você se predispõe a ajudar pessoas necessitadas, imagina a quantidade de pessoas necessitadas que tem, que vão te procurar. Você é dono de uma empresa, você tem emprego. Abriu sua empresa, você botou 10 empregos. 10 empregos foram ocupados.
Mas todo dia vai estar gente na porta da sua empresa. Olha, eu preciso trabalhar. Você fala, não tem jeito, eu já tenho os 10. Entendeu? Que bom que quando você trabalha no mundo desencarnado não tem um limite. Você vai encaminhando todo mundo para lá. Porque mesmo que você não possa dar atendimento, moça, vai ter gente lá que vai poder ajudar esses espíritos que estão precisando de você. Agora, se você realmente não quer, senta, ora e fala, não quero mais. Pede para os mentores que estão te ajudando, não quero fazer mais isso. Só que isso tem um custo. O custo é, nessa encarnação, ou lá na frente, no futuro, você vai arcar com as consequências de ter pedido para ter essa mediunidade e não cumprido. Entendeu? Que tipo de situação? Aí é a espiritualidade que vai conversar contigo, porque foi dado, você pediu isso, e agora que você tem isso, não quer fazer. Ah, eu quero trabalhar, aí dá um emprego. Aí fala, não, mas eu não vou fazer esse serviço aí não. Você não pediu um emprego? O emprego é para fazer isso. Ah, mas eu não estou a fim de fazer isso. Então, está demitida. Não vai trabalhar mais aqui, entendeu? Como a gente não pode demitir o espírito, né, do corpo, os afazeres, vai ter que voltar na outra encarnação, até a hora que você vai ter que cumprir o que você tem que fazer. O que ele perguntou aqui? Elas têm medo. Então, elas têm medo. Pede para elas, se possível, entrar em contato com esses cursos, tá? Para que esses cursos possam mostrar para ela que ela não precisa ter medo. Ela precisa de orientação. Que eu sei como é que é. Imagine você com uma sacola de lanches para distribuir, de repente você olha aquele monte de gente vindo atrás de você, em cima de você, você fala, oh, louco, eles vão passar por cima de mim, eles vão me atropelar. Porque esse é o primeiro, né? Eu tenho um monte de lanche, cheirando lanche gostoso, cheirando fome, um monte de gente com fome vem para cima de ti. Então, você vai precisar pedir uma orientação para alguém, para orientar e ter postura. De chegar e falar, parou, não adianta vocês irem correndo para cima de mim. Eu vou dar lanche para vocês, mas não adianta vir para cima de mim. Mas você tem que ter apoio. Primeiro, você tem que ter um conceito moral. Você tem que ter moral para virar para eles e falar, para aqui no meu serviço, na escola, não é local para vocês se manifestarem. Eu vou atender vocês lá. Então ela precisa de orientação. Se elas têm medo, porque elas precisam de orientação. Sim, elas estão no curso de sábado. Ah, então, aí conversa. Se elas estão no curso de sábado no centro, pede para elas falarem com o Marco Antônio. Explicarem, falarem para o Marco... Elas são alunas do curso. Hã? Elas são alunas do curso já. Do Marco Antônio? Então conversem com o Marco Antônio vai poder orientá-las. Mas não foi explicado nada para elas. Ai, Senhor da Glória, como é que eu vou poder fazer? Elas podem participar do curso com a gente? Se elas puderem participar nesse curso aqui, passa o link para elas, entendeu? Ou passa o meu contato para elas, que eu vou conversar com elas, eu posso marcar com elas lá no centro e dar uma explicação para elas. Se você tem contato com elas, Marcelo, vê com elas, passa meu contato. Se você conseguir levá-las para o centro, lá no Santa Luzia, pode levar. Tem um outro centro também que eu vou começar a fazer um trabalho, que é aqui em Tijucas, eu não tenho endereço de cabeça. É o centro, como é que é o nome lá, Dê? Irmã Sheila, que é aos sábados. Inclusive vai ter sábado que vem agora, tá? Ou em outro eu vou poder dar esse curso para elas, para orientá-las com outras pessoas, tá? Uma é professora e a outra está indo já sábado. Tá, então, ou uma ou outra, dá o meu telefone para elas, para que elas entrem em contato comigo, eu falo com elas. Vamos seguir aqui o estudo, porque senão já tem o tempão aí. Eu nem sei onde que eu parei aqui. Ah, aqui embaixo, tá. Mas pode falar com elas, tá, Marcelo? Passa meu telefone para que eu possa conversar com elas. Olha, continuando aqui, olha, para a sua segurança, o modo a ter em sua companhia entidades elevadas e boas. O médium deve zelar pelo seu equilíbrio e saúde espiritual e física, estando assim sempre em condições de servir ao trabalho do bem e da verdade. Tanto cuidar da sua situação mental,
como a sua situação física. Isso é primordial para que você possa fazer um bom trabalho. O estudo constante, a disciplina, a vigilância e a prática da caridade e a participação em grupos mediúnicos bem orientados e assistidos propiciam o desenvolvimento pessoal e em decorrência, o desenvolvimento da própria mediunidade. Então, quem for desenvolver a mediunidade, sempre é bom, se for participar de um centro, procurar um grupo que possa te orientar e te ajudar, te passar informações para que você possa entender essa situação da mediunidade, tá bom? Vamos agora nas classificações dos tipos de mediunidade. São 11, mas mediunidade, segundo o Livro dos Espíritos, aí tem mais de 30, Kardec coloca. Olha, classificação mediúnica, segundo a aptidão do médium. 1. Efeitos físicos. Vamos lá. Mediunidade em que se observam os fenômenos objetivos e, por isso, perceptíveis pelos sentidos físicos, ou seja, pelos 5 sentidos, tá? Os médiuns de efeitos físicos, segundo Kardec, podem ser facultativos, o que tem consciência da sua mediunidade e se presta à produção dos fenômenos por ato de sua própria vontade. Facultativos, o que tem consciência da sua mediunidade e se presta à produção dos fenômenos pelos atos da sua própria vontade. Então a pessoa tem consciência, é facultativo, o médium sabe disso. Involuntários ou natural, mediunidade de efeitos físicos. O que significa? Nenhuma consciência tem dessas faculdades psíquicas, servindo muitas vezes de instrumentos dos fenômenos e do seu mau grado. Então a pessoa não tem a mínima noção que tem isso. O médium de efeitos físicos, durante a produção do fenômeno, pode permanecer em estado de transe ou completamente desperto. Dentro da mediunidade de efeitos físicos involuntários, tem a levitação, quando a pessoa ou objeto são erguidos no ar, sem interferência de recursos materiais objetivos, onde o médium tem a capacidade de manipular os objetos através dos espíritos. Então, é uma mediunidade de efeitos físicos, onde ele não tem o controle. É uma coisa onde foge dele, tá? É uma faculdade involuntária, é movimentação de objetos. Acontece muito nos efeitos de poltergeist, que tem que ter médiums lá na região. Normalmente a pessoa influenciada, ela é um médium muito forte de efeitos físicos e os espíritos a usam para manipular objetos na casa, né? Atirar as coisas, porque é um médium muito forte, que precisa ser usado a mediunidade para o lado bom. Como ele não usou e ele tem, e ele, não quero, mas não controla, não controlando, acaba sendo essa mediunidade usada por outros tipos de espíritos, que é o tal da levitação. Então ele vai manipular objetos. Transporte, quando os objetos são levados e deslocados de uma parte para outra, dentro do mesmo local, ou trânsito em locais distantes. Quase o mesmo processo. Um é da levitação, só de levantar, e o outro é do transporte. Ele consegue tirar o objeto de cima da mesa e mandar para outro local, tá? Isso é dentro dos efeitos físicos do médium. E tem a tipitologia dentro dos efeitos físicos, que é comunicação dos espíritos valendo-se do alfabeto ou qualquer outro sinal convencionado por meio de movimento de objetos ou através de pancadas. O espírito responderá às perguntas formuladas valendo-se de um código estabelecido anteriormente. Por exemplo, uma pancada significa um sim, 2 pancadas o não, uma pancada corresponde à letra A, 2 à letras B e etc. As letras do alfabeto são dispostas sobre uma mesa e os espíritos conduzem um determinado objeto que, percorrendo as várias letras, formam palavras e frases inteiras. A tipologia, portanto, pode ser obtida de uma maneira muito variada, a critério dos responsáveis
pela experiência, tá? Essa tictografia, ela não é muito mais usada. Ela foi usada no tempo de Kardec porque ele estava codificando. E quando, naquele tempo, para que a forma de ensinamento da espiritualidade pudesse ser acreditada, ela não podia ficar na intuição, porque na intuição ela ficava muito vaga, não tinha como provar, e o ser humano precisava de prova física para acreditar no fenômeno. Tanto é que o próprio Kardec não acreditava nesses fenômenos de mesas girantes, porque ele não tinha como ele acreditar. Ele era um pedagogo, ele era um professor, entendeu? Então, ele não podia acreditar em coisas sobrenaturais, não cabia na inteligência dele. Então, o que ele fez? Ele foi lá, e a única forma dos espíritos provarem para ele que era real, teria que ser uma coisa física. Então, começou a movimentar objetos. No início, botaram uma tábua, ficavam os toques. Aí ele ficou sabendo que nos Estados Unidos teria as irmãs, eu não lembro o nome delas agora, que tinham esse fenômeno, que elas batiam na porta, os espíritos conversavam com ela através de toques, e depois elas se evoluíram, os espíritos criaram uma tábua com várias letras, no lugar de ficar A, B, C, imagine, o J, o W, ficaria meia hora batendo só para fazer a letra W, um exemplo, porque para cada letra era pancada. Então, para facilitar a comunicação, os espíritos passaram a informação de uma tábua com várias letras, e ela botava um objeto aqui e eles apontavam a letra tal, tal, tal. Começou a facilitar, né? Foi daí que eles descobriram que aquele espírito que estava se comunicando com as irmãs era um espírito que foram enterrados naquele local. Era um vendedor viajante, um caixeiro viajante, que ao ir vender algo naquela casa, foi morto e roubado por aquela família, e ele foi enterrado lá. E depois ele acabou conseguindo se comunicar com essas irmãs que foram morar lá. Foi a única forma de ele teve para fazer. E o Kardec ficou sabendo disso, conversou com elas, isso também foi um dos fenômenos que ele falou, não, como é que pode? É real isso. E foram procurar e achar o corpo dessa pessoa lá mesmo. E outros. Então Kardec, os espíritos precisavam se comunicar dessa forma. Hoje em dia, já não tem que se provar isso. Já não é necessário as coisas físicas para provar a existência dos espíritos. Entendeu? Já foi passada essa fase. Mas aqui como aprendizado, para que vocês saibam, hoje não se usa mais mesas girantes, não se usa mais esse tipo. A não ser pessoas que gostam de brincar com aquela tabuleiro lá, que não se deve fazer. Criança muito bem, adolescente adora brincar com aquela tábua, para brincar invocando o espírito. Mal sabe ela que os espíritos estão lá sim e vão se comunicar. Mas mal sabe ela o tipo de espírito vai se comunicar com elas. Seguindo aqui. Materialização. A manifestação dos espíritos através da criação de forma ou efeitos físicos. A materialização se desdobra em nuances variados, sinais luminosos, ligeiros ou intensos, ruídos, odores e materialização propriamente dita, desde apenas determinadas partes do corpo até a completa materialização de entidades espirituais, que se comunica. Para a materialização, os espíritos manipulam e conjugam 3 elementos essenciais. Então, precisam de 3 elementos essenciais para haver uma materialização dos espíritos, que pode ser parcial. O espírito pode manipular só a cabeça, só o órgão para falar, para que todos ouçam. Ali vocês vão ouvir com o olho, porque o espírito ele materializou o órgão que produz a voz. Então ele materializa só essa parte, fala e você consegue ouvir com os ouvidos carnais. Vamos lá, fluidos inerentes à espiritualidade, fluidos inerentes ao médium e demais participantes da reunião. Fluidos retirados da natureza, especificamente da água e das plantas. Então, como que os espíritos conseguem materializar? Eles usam o fluido do espírito comunicante,
do médium e dos participantes da mesa e da natureza em volta, da água, da natureza, das plantas. É o chamado ectoplasma. Eles tiram isso para materializar aquele objeto ou aquela parte do corpo. Tá? Voz direta ou pneumatofonia, comunicação oral do espírito diretamente através de um espelho vocal fluídico manipulado pela espiritualidade. Nesse caso, os presentes registram apenas a voz dos espíritos. Então todos vão ouvir, médiuns e não médiuns, todos ouvem a voz do espírito porque ele materializou a parte vocal do espírito comunicante. F. Escrita direta ou pneumatografia, comunicação dos espíritos através da escrita direta, isto é, sem concurso físico do médium. Eles materializam direto. O médium está parado, perde a consciência, o espírito utiliza a mão dele para escrever o que precisa. Continuando aqui, a mensagem é grafada pelos espíritos. Para tanto, nem o próprio lápis é indispensável. O próprio lápis não é indispensável, precisa do lápis para escrever, né? Eles não vão materializar o lápis, nesse caso porque vai estar escrevendo, psicografia, não é um efeito físico de materialização. Desdobramento, bicorporealidade, exteriorização do perispírito do médium, que, afastado do corpo carnal, ao qual se liga pelo cordão fluídico, se manifesta materializado em local próximo ou distante. Ou seja, o médium que tem essa capacidade de corporeidade, o perispírito se desloca dele, tá? Se desloca e vai em outro local. Ele continua ligado pelo cordão, pelo fio de prata. Ele continua ligado ao corpo. Só que o médium para, o perispírito dele sai de perto dele e vai numa sala, no outro ambiente. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que tem a tal da comunicação entre dois espíritos encarnados? O que acontece? O meu perispírito sai, vai numa outra sala, se comunica com o perispírito daquela pessoa, vê o que aquela pessoa está fazendo e pode mandar a mensagem para mim para que eu reproduza tudo que está escrito lá. Lembra que eu falei que os Estados Unidos montou um processo, queria montar um exército desse tipo de médium, para que esses médiums pudessem se transportar o seu perispírito, fosse no QG do inimigo, descobrisse quais são as táticas de guerra que eles estavam, para trazer para mim, e eu passava para o exército que estava me contratando, toda a tática para que eu pudesse ir contra. E que descobriram que os espíritos não dão 100% de certeza. Obviamente, para evitar esse tipo de uso, para usar mal a mediunidade que esses espíritos têm. Então, essa bicorporeidade acontece. Acontece muito no centro também, quando o médium, você chega lá e uma pessoa está doente no hospital e ela não pode vir até o centro. Então o médium usa esse processo. Ele, junto com os espíritos médicos, se deslocam, vão até o hospital e fazem o atendimento. Ou vão até a casa das pessoas doentes e fazem o atendimento na casa dela, porque elas não podem vir. Esse é muito usado em centros também, essa técnica de bicorporeidade. Terminando então, para nós encerrarmos a aula de hoje, o desdobramento pode assumir outras características, as quais necessariamente não se enquadram na categoria de efeitos físicos. Por exemplo, o espírito do médium, afastado do corpo, pode se fazer notar em outro local, através da vidência de um segundo médium. Então isso aqui, o fato do médium, o perispírito dele se deslocar, ir na casa de alguém ou ir no hospital, e lá tem um médium de visão. O médium de visão viu o seu perispírito, ele percebeu o seu perispírito lá, mas isso não é efeito físico. Isso não é um efeito físico, porque o que o médium que está lá na casa, que está no hospital, ele está vendo é o seu perispírito. O seu perispírito não se materializou. Ele está vendo
o perispírito. Então isso não pode ser encarado como efeito físico, tá bom? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Porque minha gargantinha está estourando. Hoje eu fiquei o dia inteiro na porta de uma loja gritando lá. E como a aula vocês têm que prestar bem atenção e acompanhar, vamos deixar para a semana que vem. Lembrando que agora, quarta-feira, tem atendimento, né? A Débora vai fazer o Evangelho lá pelo YouTube. É a Era do Espiritismo, é só botar no YouTube, a Era do Espiritismo. E vai ter aqui também pelo canal a palestra que vai ter amanhã no Centro Santa Luzia, tá bom? Um beijo no coração de todos e segunda-feira que vem estaremos aqui para continuar o estudo do aperfeiçoamento da mediunidade. Se tiver pessoas que queiram informações, passa o meu telefone ou pede para elas acompanharem aqui no curso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Beijo no coração de vocês. Na quinta tem... não tem atendimento. Pintura? Atendimento. A Ana botou aqui, na quinta tem pintura? Não, na quinta não vai ter atendimento, tá? Provavelmente vai ser palestra. Só vai ter na terça, porque como é feriado, o centro não vai abrir nessa quinta-feira. Mas terça, amanhã vai ter normal. Tá bom, Marcelo? Um abraço. Deus abençoe a todos.